Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal de fotografia e a gente está aqui para continuar aquele papo da semana passada sobre fotografia de eventos sociais. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoas, semana passada eu comecei essa série sobre fotografia de eventos sociais. Falei de orçamento, como é importante você ter seu preço, fazer pesquisa de mercado, como montar o orçamento, o que que você tem que levar em conta. E hoje eu ia começar a falar dos eventos, né? Falei semana passada que eu ia começar a falar dos eventos. Porém, tem uma coisa que eu acho que a gente deve falar e que eu não tinha planejado, que é o flash. Olha só, 95% dos eventos sociais que você vai fotografar vão acontecer à noite. Então, obrigatoriamente, além da câmera, além da lente, você precisa ter um flash. E aí entra o problema. A maior parte das pessoas tem medo de usar isso aqui. Tem medo e não sabe como trabalhar com o flash. Óbvio que eu não tenho aqui como dar um curso completo de flash agora. Eu ia precisar de pelo menos 2, 3 horas para falar para vocês exemplificar tudo que você precisa saber sobre flash. Mas o que que eu posso falar para vocês agora? Existem dois tipos de flash como esse aqui, que são flashes que a gente acopla em cima da câmera. Existem flashes que são totalmente manuais, e você vai encontrar aí das marcas chinesas como Make, Yongnuo, ou a própria Godox, que é esse flash que eu tenho aqui na mão. E vão ter flashes que eles vão trabalhar no modo manual, mas eles também possuem o modo TTL. O que que é um flash manual? Um flash manual, ele serve em qualquer câmera. Você pode comprar ele, usar na sua Canon, usar na sua Nikon, usar na sua Sony. E qual que é a característica dele? Toda vez que você fizer uma foto e ele disparar, ele vai disparar com a mesma carga ou potência. Então, o flash manual, toda vez que você dispara a foto, ele vai disparar com uma carga, com uma força. Porém, você pode escolher a força no flash. Você pode colocar desde o disparo mais fraco até o disparo mais forte, que a gente chama de carga total, que é muito forte. E esse flash manual vai funcionar em qualquer câmera. Você vai perceber que aqui embaixo, na sapata, onde ele se conecta na câmera, vai ter apenas um pino. Ou você pode ter um flash como esse, que é um flash ETTL, que ele funciona tanto no modo ETTL quanto no modo manual. Você vai perceber que aqui embaixo tem vários pinozinhos de contato. E a câmera na parte de cima vai ter esses mesmos encaixes. Por quê? Porque o flash ETTL, ele trabalha de forma automática e ele conversa com a câmera. E funciona mais ou menos assim: se você chega no lugar que está mais escuro, a câmera determina que o flash dispare mais forte. Se você chega no local que está mais claro, a câmera vai determinar que ele dispare com uma força menor, porque ela quer garantir a iluminação da cena de forma correta. Então, em locais mais escuros, ele dispara mais forte. Em locais mais claros, ele dispara mais fraco. Ah, mas então qual que é o melhor? Olha, eu vejo algumas pessoas aí na internet falando assim: olha, se você é iniciante, se você não sabe direito o que está acontecendo, você usa o modo TTL, que é o automático. Se você já é um fotógrafo mais experiente que sabe o que está acontecendo, você usa o modo manual. Eu não acredito nisso. Eu tenho 30 anos de fotografia e até hoje eu uso o modo TTL, porque eu acho que é o mais confortável para mim, eu acho que é o mais tranquilo. Porém, o modo TTL não é tão fácil assim, ele tem algumas particularidades que você tem que entender para ele funcionar direito. Porém, você vai encontrar fotógrafos com tanta experiência quanto eu que preferem usar o modo manual. E você vai encontrar fotógrafos com tanta experiência quanto eu que preferem usar o modo TTL. Não tem certo e não tem errado. Todos os dois modos necessitam que você entenda o que está acontecendo. Necessita que você entenda como o flash pensa e funciona e como a luz se comporta. Então, quem vai escolher isso é você. Você vai escolher aquilo que é mais confortável para o seu uso na fotografia. Eu gosto de falar para os meus alunos que a gente usa o flash em 3 situações. Qual que é a primeira situação? Usar toda vez que a luz local
não for suficiente para a realização da foto. Olha só, eu estou num local que está tão escuro que não tem luz para fazer foto. E foto é luz. Para ter fotografia tem que ter luz. Então o local está tão escuro que eu não tenho opção a não ser utilizar uma luz artificial. A segunda situação que eu uso flash é usar sempre que a luz existente for suficiente, mas gerar defeitos contornáveis pelo flash. Então eu estou lá fotografando alguém ao meio-dia, não é o indicado, mas eu estou fotografando alguém ao meio-dia, com o sol a pino, e eu tenho sombras debaixo do olho, debaixo do nariz, debaixo do pescoço. Eu uso um flash nessa pessoa que a gente chama de flash de preenchimento, para dar um jeito nessas sombras, né? Eliminar essas sombras, que na fotografia fica muito esquisito. E a terceira situação que eu uso flash é usar sempre que a estética da luz do flash for um efeito desejado. Então eu tenho, como eu gosto muito de fazer ensaio fotográfico durante o dia com flash. Então, o flash não está ali para iluminar a minha cena, porque eu tenho luz suficiente para aquela cena acontecer. Ele está ali para me dar um ganho estético, para dar um contraste que não existe na luz natural. Então, eu estou somando a luz natural com a luz do meu flash para conseguir um efeito que eu não conseguiria sem unir esses dois tipos de luz. E como que isso funciona num evento social? Você pode até pensar para mim que o evento social é a primeira situação, certo? Que a gente usa ele porque não tem luz suficiente para fazer a nossa foto. Eu digo para você que o evento social é uma mistura da segunda e da terceira situação. Porque eu vou utilizar ele para iluminar pequenas áreas que eu não consigo fotografar, e eu vou usar ele também para dar uma estética diferente para a foto. Por quê? Eu já falei isso em alguns vídeos, mas só lembrando, até o início da fotografia digital, a fotografia de casamento era muito feia, cara, era muito chata, porque eram locais escuros, a gente usava um ISO muito baixo no filme, e a única situação que a gente podia utilizar um flash era apontar o flash para a cara da pessoa e dar um estouro. Aí a gente tinha uma pessoa posada, uma pose, com o flash estourado na cara e o fundo escuro. Era o que dava para fazer. Era a limitação técnica que a gente tinha na época. Aí chegou a fotografia digital com a possibilidade de eu trabalhar com ISO alto, com a possibilidade de eu trabalhar com grande sensibilidade de sensor que eu não tinha antes. Isso transformou a fotografia de casamento, porque agora eu poderia captar a luz ambiente. Eu poderia captar todo o projeto de iluminação pensado pelo decorador daquela festa. Eu já falei em algumas aulas que tem igreja aqui em Prudente tão iluminada que eu não preciso nem de flash, trabalhando com ISO um pouco mais alto. Então o flash hoje no evento social, ele está lá para eliminar pequenos problemas e ele está lá para dar uma estética diferente para a foto que eu não conseguiria só com a iluminação do local. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega no evento social é pegar a sua câmera e ver o que dá para fazer sem o flash. Então eu vou lá. Aí você tem que conhecer o seu equipamento, que é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. Olha, velocidade do obturador. Qual que é a velocidade de obturador mínima que você consegue fotografar sem tremer a câmera? Abertura do diafragma. Qual que é a abertura onde a sua lente tem uma nitidez legal? Onde a sua lente pode ser utilizada sem medo de você perder nitidez na foto. E ISO. Até onde você pode ir com o ISO que eu não vou ter um ruído que vai degradar totalmente a minha imagem? Então você tem que conhecer seu equipamento. Eu sei que com a 6D eu posso ir até um ISO 4000, por aí, mais ou menos. Eu sei que eu consigo segurar essa câmera com a velocidade do obturador 1.180. E eu sei que essa 50mm que eu uso muito para evento, a partir de 2.8, ela tem uma nitidez muito legal para foto de evento. E a 24mm, que eu costumo usar também em evento, eu sei que a partir de 2.8 também ela tem uma nitidez aceitável. Olha só, dependendo da situação, dependendo da iluminação, só essas configurações da câmera eu já conseguiria fotografar. Então para que eu vou usar o flash? Para eliminar sombras, para iluminar um rosto, né? Para dar um tchan na foto, criar uma estética diferente. O flash está lá para te ajudar. Ele está lá para eliminar problemas. Mas hoje, dependendo do evento social que você está fotografando,
ele não é a luz principal, ele é apenas uma luz de apoio para dar uma aparência mais agradável para sua foto. Eu vi um vídeo no YouTube uma vez, eu não lembro de quem foi, cara. E ele falou: olha, a luz em evento social, o flash tá lá não para iluminar, ele tá lá para fazer uma coisa bonita. A luz tem que ser bonita, porque iluminar qualquer um consegue. Apontar uma luz para um objeto que está escuro, qualquer um consegue. Agora, iluminar aquilo lá de forma bonita, quem tem que fazer é o fotógrafo. O uso básico que a gente faz do flash. O flash, ele é uma fonte de iluminação poderosa, sim. Um flash como esse aqui, disparando na potência máxima dele, ele é muito forte. Então, a gente quase não usa, né, a potência máxima de um flash desse. Então, ele tem uma fonte de luz muito pequena e ele produz uma luz dura. O que é uma luz dura? Uma luz mais brilhante, uma luz mais especular. O que a gente quer no evento social? A gente quer uma luz mais suave, porque esteticamente vai ser uma luz mais bonita. E como que a gente consegue uma luz mais suave fotografando em evento social? A gente nunca fotografa com o flash apontado para a pessoa. Né? Isso daqui, apontar o flash para a pessoa é quase que totalmente proibido em evento social. Se eu estou num salão que eu tenho um teto mais ou menos baixo, ou que eu tenho paredes, eu sempre vou usar a cabeça do meu flash para cima. Então ele vai jogar a luz no teto e ela desce espalhada muito mais suave. Ou se eu estiver perto de uma parede, eu posso virar a cabeça do flash para as paredes que estão perto de mim, onde eu vou ter uma luz suave rebatida de forma lateral. Aí eu chego no salão que o teto é muito alto. Ou como alguns aqui na cidade, o teto é alto e é de zinco cinza. Então a luz bate lá, absorve, ela não volta. Então eu tenho a opção de utilizar acessórios na frente do meu flash para que eu tenha um rebatimento artificial de luz que não seja o teto. Eu posso usar um rebatedor, tem alguns rebatedores que a gente compra e coloca aqui no flash, então ele parece uma mãozinha, né, aqui em cima da cabeça do flash. A gente tem o difusor Stauffen, que é um copinho de silicone que eu coloco aqui em cima, né? Eu não gosto do difusor Stauffen porque ele causa um degradê de luz. Se você vai olhar a foto, você vai perceber que na altura da cabeça da pessoa, que é mais ou menos onde está o flash, fica uma luz muito mais forte e ele vai diminuindo no resto do corpo. Então eu tenho um degradê de luz que eu não gosto. Mas em algumas situações, o difusor de Stauffen ele pode ser muito útil. É melhor você ter um e não utilizar do que você não ter um e precisar dele em algum momento. E o próprio flash aqui vai ter um difusorzinho preso, né? A maior parte desses flashes com esse porte maior aqui, ele vai ter esse pequeno cartão aqui dentro da cabeça do flash, que você pode usar ele como rebatedor. Ah, mas ele é pequenininho, ele dá conta? Cara, ele faz um trabalho muito competente. Se você tem um flash de porte menor, como o Canon 430X, que eu tenho dois, ele não vai ter esse pequeno difusor. Aí sim você precisa comprar um rebatedor ou comprar um difusor Stauffen. Ou você pode simplesmente fazer como a gente fazia na minha época, de início de carreira, pegar uma folha sulfite, dobrar 4 vezes, colocar ela aqui e prender com um elastiquinho, aquele elastiquinho de dinheiro. Vai funcionar perfeitamente. Pode não ficar muito bonito, mas funciona perfeitamente. Aí eu falei que a gente quase nunca fotografa com a cabeça do flash para frente. Aí você pensa, você nunca vai fotografar desse jeito? Às vezes vai. Pô, imagina, tô lá, fui fotografar uma festa de casamento em uma chácara, odeio fotografar em chácara por conta disso. Aí enchem de mesa no gramado onde não tem iluminação nenhuma. Não botam nenhuma luzinha, nada e não tem teto, né? É a lua só em cima de você e as estrelas. Aí não dá. Aí você precisa botar o flash para frente e sentar o dedo com ele apontado para frente. Uma opção nessas situações onde não tem onde rebater, onde não tem o que fazer, você pode usar um carinha como esse aqui, ó, que é um rádio flash. Esse rádio flash, ele é um transmissor que vai na câmera, na sapata do flash coloca um receptor e você vai precisar de um assistente que vai ficar andando com esse flash num tripé ou segurando com a mão mesmo. E ele vai ser disparado com a cabeça para frente, mas você muda o ângulo, né?
Porque o que é feio quando eu fotografo com o flash em cima da câmera, apontado para frente? É esse ângulo onde de luz e lente. Vai ficar uma sombra esquisita atrás da pessoa. Mas se esse flash está de lado, a 45 graus, mesmo ele apontado para a pessoa, fica uma luz bonita. Então, se você tiver um assistente com tripé, que ele vai ficando, né, do lado das pessoas que você está fotografando e você aqui com o rádio flash, você vai ter um retorno muito interessante. Por que que a gente diz que nem tudo é perfeito? Eu digo para os meus alunos de fotografia, sempre existem situações impossíveis. Quais são as situações impossíveis? Não sei por que o brasileiro acha que tudo que é feito no escuro é mais chique. Ainda mais se você está fotografando festas da classe C. Eles acham que o escuro é mais chique. Então, você está lá na festa de debutante, a debutante vai entrar, apagam todas as luzes. Ela entra no escuro. E você que está fotografando, que se exploda. Você tem que ir atrás e vira o flash para ela. Vai ficar bonito? Não vai. Não adianta. Não vai ficar bonito. Mas você salva a foto, que é o importante. Você precisa ter a foto. Por mais que seja impossível aquilo ficar bonito. Eu já fotografei casamento que na entrada da noiva simplesmente apagaram as luzes da igreja. E não avisam o fotógrafo, né? Foi nessa que eu aprendi a sempre pegar no pé da cerimonialista e perguntar tudo que vai acontecer nos mínimos detalhes. Porque se eu soubesse que a luz da igreja ia apagar totalmente na entrada da noiva, eu tinha colocado um assistente do lado dela segurando um flash, com um rádio flash e acompanhando ela no corredor para mim conseguir fotografar. São situações onde as fotos não vão ficar tão bonitas, mas você salva a imagem porque tem uma impossibilidade técnica daquilo ficar bonito. Duas coisas para falar para vocês para finalizar. Primeiro, a gente tem esse plastiquinho aqui na cabeça do flash que muita gente não sabe para que serve, que ele vem assim e ele cai para frente. Isso daqui é um espalhador de luz, certo? Se você perceber, se você tem uma lente zoom na sua câmera e se você tem um flash TTL, você vai perceber que a lâmpada do flash se movimenta aqui dentro conforme o zoom que você dá na sua lente. Então, se você coloca em grande angular mais aberto, ele vai para frente para espalhar a luz. Se você puxa o zoom da lente mais fechado, ele vem para trás para funilar a luz. Então, ele segue quando ele está para frente, tá? Na maior parte dos flashes, quando está para cima para rebater, ele não faz isso. Então, quando tá para frente, você tá mexendo aqui no zoom, a cabeça da lâmpada do flash vai para frente e para trás. Isso daqui é um espalhador de luz para quando você estiver usando uma super grande angular, por exemplo, de 12 milímetros, 14 milímetros. Então, a única coisa que esse plastiquinho aqui vai fazer na frente da sua câmera é espalhar mais a luz para ele pegar todo o ângulo de visão da lente super grande angular que você está usando. E a segunda coisa que eu tenho que falar para vocês é que o principal erro de fotógrafo, e não é só fotógrafo iniciante não, tá? Tem muito fotógrafo velho aí que comete esse erro. A partir do momento que você fez a fotometria da sua câmera lá no evento social, onde você decidiu o ISO, diafragma e obturador, geralmente você não mexe mais nisso. Isso fica fixo. Ah, mas olha, eu cheguei num canto ali que estava mais escuro e a foto ficou mais escura. Então o que você vai fazer? Você vai mexer no flash. Se você está em TTL, você pode colocar para ele mais 1, mais 2 ou mais 3 EVs. Ou, se a luz está muito forte, menos 1, menos 2, menos 3 EVs. Então ele vai disparar com maior ou menor potência ali, né? Carga. E se você está no manual e você está usando ali meia carga, por exemplo, tem pouca luz, usa carga total. Tem muita luz, cai para 1/4 da carga. Então você não mexe na câmera. A partir do momento que você está usando o flash, você vai utilizar apenas a compensação de exposição ou carga no flash. A câmera continua nas mesmas regulagens. Porventura, você chegou numa situação onde você já mexeu, você já deu o máximo que o flash podia te dar de a mais ou a menos de luz e mesmo assim está faltando ou tem muita luz, aí não tem jeito. Aí você tem que mexer nas configurações da câmera. Qual que é a configuração que eu indico para vocês? O ISO. Se você aumentar o ISO, você vai ter mais luz. Se você diminuir o ISO, você vai ter menos luz.
E o diafragma, se você abrir o diafragma, vai ter mais luz. Se você fechar o diafragma, você vai ter menos luz. Ah, mas e o obturador? O obturador não faz efeito nenhum na luz do flash. Não faz. A luz é muito mais rápida do que o obturador. Então, o obturador só vai influenciar na luz do ambiente. Então, se eu diminuir a velocidade do obturador, eu vou captar mais luz ambiente. Se eu aumentar a velocidade do obturador, eu vou captar menos luz ambiente, vai ficar só a luz do flash naquele disparo. Ah, mas olha só, se o obturador não tem importância na luz do flash, por que que tem um limite? Né? Por que que tem uma velocidade máxima de sincronismo? Né? Se você tem um flash TTL, você vai colocar o flash em cima, você vai perceber que o obturador vai travar em determinada velocidade. Nas câmeras mais baratas, um 160, um 180. Nas câmeras mais caras, mais avançadas, até um 250. Você vai perceber que você não consegue aumentar a velocidade do obturador acima desse limite. Mas não é por conta da velocidade da luz, mas é uma limitação mecânica do obturador. O obturador são duas cortinas. Uma abre, a outra fecha. E o mecanismo se arma de novo. Então, o que que a câmera está dizendo para você? Olha, um 160, um 180 nas câmeras mais baratas e um 250 nas câmeras mais caras é o máximo que as duas cortinas do obturador ficam abertas ao mesmo tempo. Então, nas câmeras mais baratas, acima de um 160, acima de um 180 avos de segundo, que é a velocidade do obturador, antes da primeira cortina abrir totalmente, a segunda já começou a fechar. Entende? Então o flash, ele bate quando a primeira cortina abriu totalmente. Se ele batesse acima, numa velocidade acima dessa, da limitação, então assim que ele abrisse, que a segunda cortina estivesse fechando, você ia ter uma zona escura na foto, você ia ter uma mancha escura na foto. Isso aconteceu muito comigo na época do filme, em câmeras mecânicas, porque a câmera mecânica ela não te avisa, ela não tem essa trava de velocidade do obturador. Você olha aqui no anelzinho de velocidade do obturador da câmera, tem uma marca vermelha, ele está te avisando, ó, acima disso vai dar ruim com flash, mas ele não trava, ele deixa você fazer e você se lasca depois quando revela e vê aquele monte de foto pegando a cortina do obturador com uma metade da imagem escurecida. Se você tem um flash desse, manual, a câmera não sabe. Como ele não tem essa comunicação TTL entre o flash e a câmera não sabe que tem um flash em cima e ela também não trava a velocidade do obturador. Então, se você tem um flash manual e você utilizar uma velocidade acima da velocidade de sincronismo, a hora que você vê a foto, você vai ver um borrão preto na imagem, porque na hora que o flash disparou, a segunda cortina do obturador já estava no meio do caminho e você pegou ela. Você vai ter uma sombra na sua foto. O sincronismo, a velocidade de sincronismo do flash não é do flash, é da câmera. Cada câmera tem o seu. Então, quando você compra a sua câmera, isso vai estar lá no manualzinho da sua câmera. Essa 6D da Canon, embora seja uma câmera full frame, 35mm, muita gente usa ela profissionalmente, ela é considerada uma câmera barata, uma câmera de entrada. Então a velocidade de sincronismo dela, de flash, é 180 avos de segundo. Gente, isso é apenas uma introdução ao uso do flash em eventos sociais. Se você quer realmente aprender a usar o flash, saber tudo o que ele pode fazer, saber tudo o que ele pode te entregar, e quais são esses pormenores da fotometria e junto com o flash e a luz ambiente e as regulagens da câmera, eu indico para você fazer um curso de fotografia, um curso avançado, né? Porque o curso de flash já é considerado um curso avançado, e você pode contratar a gente para ministrar esse curso de flash para você, seja online ou seja presencialmente. Gente, esse foi o papo de hoje. Ficou mais longo do que eu queria que tivesse ficado, né? Porque quanto mais longo... Eu sei que a gente está ensinando coisas que são difíceis, mas quanto mais longo o vídeo, mais difícil das pessoas assistirem até o fim. Então eu tô tentando fazer o mais curto possível. Aí sim, semana que vem, a gente começa a falar sobre os eventos sociais. O primeiro vai ser
aniversário infantil. O segundo vai ser baile de debutante. O terceiro vai ser casamento. E a gente fecha essa série com os eventos corporativos. A gente se encontra semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.